gente, naqueles 8 minutinhos finais aqui do nosso debate. O assunto é muito complexo, profundo, mas eu queria aproveitar nesses minutos finais de cada um de vocês, começando pela doutora Raíssa. A Rádio Band News FM faz história ouvindo os ouvintes. Você, doutora Raíssa, que está ouvindo os pacientes todos os dias, eu queria que você concluísse em 2 minutinhos a sua fala, trazendo essa voz do paciente, de desejos, de queixas que você ouve todos os dias, e depois eu passo a palavra para todos eles se despedirem também. Eu só queria complementar, Claro, na pergunta para a doutora Raíssa. Lá no começo da nossa conversa, você disse da necessidade de haver essa conexão maior, sobretudo na atenção primária, entre paciente e médico. Queria saber por que não é absurdo a gente pensar na necessidade de melhorar a saúde humanizada, né? Porque, num primeiro momento, essas duas palavras parecem estar tão conectadas e, no fundo, não é bem assim, né? Chega a ser até engraçado a gente falar, tratar seres humanos de forma humanizada, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem pautado mais isso e a gente sempre precisa tratar o problema pela causa, né? A gente sempre precisa olhar para trás, para muito tempo atrás, a gente precisa olhar com um olhar muito mais crítico para a formação médica. A gente precisa ir lá na universidade, ver como é que esses alunos estão entrando. A gente já teve uma mudança muito expressiva com a política de cotas, a gente tem uma população muito mais diversa entrando nas faculdades. Isso favorece muito. A gente tem inúmeras pesquisas falando que médicos mais diversos atendem muito melhor a população do seu país. É muito bom e é muito forte escutar pacientes falando que se sentem muito mais bem cuidados quando se sentem mais acolhidos. Isso faz muita diferença, né? A gente também precisa pensar que um médico, uma médica, ele ocupa um lugar de poder social. Porque, querendo ou não, a voz do médico hoje em dia já teve mais, mas hoje em dia ela tem um tom de verdade, né? E eu sempre fiquei intrigada porque pensava assim, tá, eu posso até não concordar com esse poder todo que dão para minha voz, mas já que eu tenho esse poder, então eu vou usar esse poder para tentar mudar essa realidade aqui. Acho que a gente tem que fazer, né? Acho que cuidar de forma humanizada deveria ser regra. Infelizmente não é. A gente tem muitos desafios na atenção primária. A atenção primária é a porta de entrada. É pela atenção primária que a gente consegue ter uma pessoa que vá prover um cuidado de qualidade lá na zona rural do Maranhão, mas que também vai estar num bairro mais elitizado. É por meio da atenção primária, por meio de todos esses braços do SUS, que a gente consegue ter vigilância sanitária, que a gente consegue ter um programa nacional de imunização que é referência mundial. Então, a gente tem muitas vitórias com o SUS e principalmente com a atenção primária, que é uma referência, né? Mas a gente precisa também, a gente precisa repensar muito do que a gente está fazendo, muito do que a gente está investindo. O SUS é subfinanciado, a gente sabe disso, isso não é surpresa para ninguém. E e para finalizar, eu acho que eu poderia finalizar dessa forma, né? Diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta, um cuidado adequado, afetuoso, cuidado de verdade, né? Eu gosto muito, o professor falou muito do cuidar e do curar. Eu sempre gostei de cuidar. Eu acho que quando você gosta de cuidar, você se propõe a entender muito mais do que só a medicina. A medicina é só uma área do conhecimento, né? A gente precisa de muito mais. Então, aprender a cuidar de gente de verdade e quando alguém está disposto, mesmo quando uma pessoa se dispõe, mesmo lidando com todas as dificuldades de estar diariamente lá no Suizão da Massa, lá na UBS, que não tem estrutura física, não tem estrutura pessoal para atender, mas quando ela se dispõe a cuidar de verdade, aquilo ali faz muita diferença. Aquilo ali faz com que o meu paciente se esforce até para fazer exercício físico, né? E, assim, a gente tem muitos bons resultados com isso. e Então a aí gente nasce a precisa cumplicidade, né? É isso. e aí nasce a cumplicidade, a relação médico-paciente É e a isso. medicina centrada na pessoa e fica tudo maravilhoso.